Nesse vídeo nós vamos falar sobre a função lambda, que é uma função bem flexível que te permite criar outras funções dentro do Excel. E antigamente essa possibilidade era somente com o Visual Basic, porém agora com essa função a gente consegue fazer isso sem utilizar códigos em VBA. Então eu trouxe aqui esse exemplo onde eu tenho o teorema de Pitágoras. E no caso o Excel não tem uma fórmula pronta para o cálculo da hipotenusa. E eu posso criar essa fórmula. Então eu trouxe aqui o meu triângulo, eu tenho aqui o meu cateto oposto e o meu cateto adjacente e eu quero então calcular a minha hipotenusa. E como que a gente faz isso? Para criar uma função no Excel, a gente vai fazer igual a lambda, que é o nome da função que cria outras funções, tá? E aí eu preciso passar para ela primeiro os parâmetros e depois qual cálculo que eu vou realizar com esses parâmetros. Os meus parâmetros aqui seriam o cateto oposto e o cateto adjacente, que são as duas variáveis para cálculo da hipotenusa, né? Então eu vou chamar assim de CO para cateto oposto, ponto e vírgula, passo outro parâmetro, que vai ser o CA, cateto adjacente, e agora eu vou fazer a minha fórmula. E lembrando lá da época da matemática, a gente sabe que a hipotenusa é a soma dos catetos ao quadrado, né, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui CO como cateto oposto e vou elevar ao quadrado, ok? Vou somar, tá, com o cateto adjacente também ao quadrado, e aí eu preciso tirar a raiz quadrada disso tudo, né? Então vou colocar tudo entre parênteses aqui, e vou chamar a função raiz que tem aqui no Excel. Então, eu tenho raiz da soma dos catetos ao quadrado. Vou fechar o parênteses, então eu tenho a minha função lambda, tenho os meus parâmetros e tenho qual que é o cálculo que eu faço com esses parâmetros. Vou dar um Enter, ele retornou esse erro de calque, mas eu preciso fazer mais um procedimento para poder utilizar a função. Então, eu vou vir aqui, vou copiar tudo que eu fiz aqui dentro, ok? Vou vir aqui em fórmulas e na opção de gerenciar nomes, eu vou colocar aqui em novo. E aqui eu vou dar o nome, então, para a minha função. Vou chamar ela de hipotenusa. Vai ser o nome da minha função. E refere-se a, aqui eu vou colocar a minha fórmula que eu acabei de criar com a função lambda. E vou confirmar com um OK e vou fechar aqui. Olha só. Agora, então, já tem aqui esse valor de cateto adjacente como 4 e o 3 como cateto oposto, e eu vou chamar a minha função. Eu vou falar igual a hipotenusa, e olha só, apareceu aqui para mim esse nome hipotenusa, que não tinha outrora. E aqui os argumentos, ele já mostra para mim que CO, que é o cateto oposto, e o CA, que é o cateto adjacente. Pego aqui o cateto oposto, ponto e vírgula, o adjacente, fecho parênteses, dou Enter e ele fez para mim o cálculo aqui da hipotenusa, trazendo o valor de 5. E aí, se eu mudar qualquer outra variável aqui, ele vai fazer o cálculo para mim da mesma forma. E aí tem alguns detalhes, que a função lambda, ela fica disponível, né, essa função que eu criei, hipotenusa, somente nessa pasta de trabalho, tá? Ela não é uma função recursiva que eu vou poder utilizar em outras máquinas, ela vai ficar disponível para mim somente aqui, ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa like, compartilha, e também na descrição desse vídeo tem o nosso curso de Excel completo. Até a próxima!